Vamos orar pela Má, amém? Amém. Você pode estender suas mãos para cá? Ah, Santo Deus, Santo Espírito, como é bom poder estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos conecta, a Tua Palavra traz vida e ela edifica o nosso espírito e tudo que nós fazemos, ó Pai. Que nessa manhã a Tua Palavra, que é verdade, que é vida para os nossos corações, toque as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, de uma maneira profunda. Abençoe a Má na condução daquilo que o Senhor depositou para ela nesta manhã, ó Deus. Estamos abertos para Te ouvir. Fique à vontade, Santo Espírito, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Você viu? Vocês viram? Tava lá, tô aqui. Oh, meu Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, nesse friozinho. É uma alegria te ver, principalmente por conta do frio. Eu sei que não deveria, mas o frio acaba sendo um impedimento, às vezes, para a gente se reunir como igreja, não é? E então quero te agradecer por estar aqui, por ser corajoso, por sair da sua casa e valorizar esse tempo juntos que a gente está tendo aqui, viu? Graças a Deus, glória ao Senhor por isso. Quero, nessa manhã, então, acho que abrir esse mês que está acabando já. Abrir o mês de julho falando um pouquinho de comunhão com vocês. A gente vai ter 2 domingos, esse e o que vem só, falando sobre isso. Mas eu quero dizer para você, e quero que você saiba que é um tema caro para nós, aqui da igreja. É um tema extremamente importante, não só para nós, mas para as escrituras, para o reino de Deus. E por isso eu queria pedir a sua atenção nesse momento, porque na mesma medida que é um tema importante, caro, é um tema extremamente desafiador de ser vivido, é ou não é verdade? É um tema extremamente difícil da gente tirar do discurso, das nossas pregações e jogar ele no chão da nossa vida. É difícil viver comunhão. Ainda que esse seja talvez o principal motivo de sermos igreja. Ainda que esse seja um dos propósitos principais que a gente tem como comunidade. Ainda assim é um desafio tremendo viver isso de verdade. Da forma que o Senhor Jesus nos ensinou para viver. Então eu quero te pedir um pouquinho de atenção, pedir para que você abra o seu coração. E para isso eu queria que a gente orasse de novo. Um pouquinho antes da gente entrar no texto, antes da gente conversar. Pode ser? Tiago orou por mim aqui, mas eu gostaria que a gente orasse por nós agora. Para que o Senhor nos desse ouvidos para ouvir, para que o Senhor nos desse um coração para receber e traduzisse mesmo para o nosso espírito de um jeito que só Ele pode fazer, de um jeito que eu não consigo, de um jeito que os pastores da casa não conseguem, do jeito que homem nenhum consegue fazer. Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos, aí abrir o seu coração e mais uma vez falar um pouquinho com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, só por Tua causa, ou em primeiro lugar por Tua causa. Estamos aqui, Senhor, para nos reunir para Te adorar. Estamos aqui para nos reunir para levantar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para receber da Tua palavra, que como o Tiago já orou, é vida para o nosso espírito. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer no nosso coração. Acesse esses lugares às vezes tão dificultosos que nós temos dentro de nós, Deus. Esses lugares resistentes, até mesmo a Tua voz, até mesmo a Tua palavra. Acessa esses lugares. Espírito Santo, o Senhor nos guiaria a toda a verdade. Foi Jesus quem falou isso. Por isso nós oramos nessa manhã. Nos conduza por esse caminho, Deus, de verdade, da verdade. Para que a gente viva uma vida real com o Senhor, para que a gente viva uma vida íntegra, inteira com o Senhor, e viva essa mesma vida uns com os outros. Nós queremos ser a igreja que o Senhor planejou para nós, a igreja que o Senhor desenhou,
A igreja que o Senhor começou há mais de 2000 anos atrás. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Por isso, vem, ministra os nossos corações, encontra as nossas realidades hoje, as nossas resistências hoje. E mais uma vez, derruba o que precisa ser derrubado. Rompe essas barreiras que às vezes nos impedem de viver a plenitude do Teu Evangelho para a nossa vida. Em nome de Jesus, vem com, não com violência, porque o Senhor não é esse Deus, mas vem com o peso da Tua presença aqui, com graça, com poder, com iluminação do nosso entendimento. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. É a nossa oração, mais uma vez, é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler com vocês, então, o texto dessa manhã, que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do 14. A gente vai ler do 14 até o 22. Efésios 2, 14 e 22. Acharam aí? Efésios 2, 14 e 22. Diz assim: porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliou também ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Até aqui, que texto lindo, impressionante. Mas antes da gente entrar nesse texto, eu tenho certeza que talvez você já tenha ouvido falar, se você acompanha televisão, internet, redes sociais, a respeito de uma pesquisa. Não sei, talvez você não tenha esse conhecimento, mas eu quero trazer isso para a gente hoje. Uma pesquisa feita pelo IBGE, que é esse órgão, né, que pesquisa determinados assuntos na nossa nação. Uma pesquisa do IBGE que disse que constatou uma desaceleração do crescimento do número de cristãos evangélicos aqui no Brasil. O IBGE, então, constatou uma desaceleração nesse crescimento do número de cristãos evangélicos e um aumento no crescimento dos chamados desigrejados, ou dos sem religião. Você já ouviu falar disso? Já em algum momento? Já viu essa pesquisa? É algo muito real e é algo que está acontecendo no Brasil. A igreja está crescendo, mas em proporção com as pessoas que estão saindo dela por algum motivo, o crescimento é menor, é menos expressivo. E essas pessoas, irmãos, que saem desse contexto de igreja, ou que já tiveram uma experiência com igreja e hoje não estão mais, elas têm alguns discursos, esses eu sei que você já ouviu, com certeza. Alguns discursos e algumas falas do tipo: eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja, eu não gosto de me reunir com as pessoas. Ou, eu gosto de Jesus, eu sou do time de Jesus, mas, infelizmente, a torcida dele queima o filme.
Não sei se já ouviu, eu já ouvi isso em alguns lugares. Eu curto Jesus, mas eu não gosto da torcida dele. E Gandhi um dia, certa vez, falou isso. Ele disse: eu amo o Cristo de vocês, mas eu não amo os cristãos de vocês. Falas como essa são uma realidade. E elas têm surgido a partir de experiências traumáticas com a igreja. Não é? A gente sabe disso. Experiências traumáticas de um ambiente religioso ou até mesmo de um abuso espiritual que a gente sabe que existe. Falas como essa vêm desse lugar. Olha, eu não acredito mais na igreja porque eu tive uma experiência ruim com ela. Essas frases saem desse lugar e é legítimo, de certa forma. É legítimo algumas pessoas não quererem mais se envolver com uma igreja cristã porque tiveram uma experiência traumática com ela. É até legítimo. Mas essas mesmas frases também podem ter vindo de pessoas que simplesmente se frustraram com a igreja porque a expectativa que elas tinham da igreja talvez fosse um pouco elevada demais, talvez fosse irreal, talvez fosse não verdadeira. Algumas pessoas desistem de se reunir na igreja porque elas não tiveram um desejo satisfeito, elas não tiveram a sua expectativa satisfeita. Ou quando viram, por exemplo, o erro de um irmão que prega semanalmente, ou de um irmão que caminha com ela lado a lado, simplesmente desistiram de caminhar. Esperavam uma perfeição, talvez, de um lugar repleto de pessoas humanas como ela. Pessoas hoje estão fora desse ambiente de relacionamento, de comunhão, porque não souberam lidar, talvez, com uma comunidade que ainda falha. Uma comunidade que ainda pisa na bola, que às vezes fala um pouco além, que tem algumas dificuldades ainda. É verdade. Essas falas também, as falas que a gente leu acima, podem ter vindo desse lugar. Pessoas se decepcionaram porque não foram atendidas nas suas necessidades, e por isso deixaram de acreditar na igreja de Cristo. E passaram a viver, então, a sua fé de forma particular. Essa é a realidade de muitos hoje em dia, desigrejados, pessoas que acreditam em Jesus, que amam a Jesus, mas que não conseguem conviver com o corpo de Jesus, que não conseguem se relacionar com a igreja de Jesus. Essa é uma realidade, então, irmãos, que tem distanciado muitas pessoas desse ambiente, como eu disse. Mas também existe uma realidade muito presente, eu acho que isso talvez toque a alguns de nós aqui, uma realidade muito presente nos nossos dias. Eu espero que aqui não, em nome de Jesus. Aqui não. Que também, não é o grupo dos desigrejados, dos sem religião, dos que abandonaram a igreja, mas é o grupo dos cristãos de domingo, dos cristãos domingueiros, dos cristãos que frequentam comunidades, que estão lá toda semana, que chegam no horário ou não, mas que estão lá, sentados nos bancos das igrejas. Todo culto que tem, ele está lá. Toda reunião de domingo, ele está lá. Essas pessoas gostam do período de louvor, elas se sentem bem, elas até ofertam generosamente, contribuem financeiramente, mas ainda assim preferem não se envolver completamente com os irmãos daquela comunidade. Pessoas que simplesmente entram e saem. Existe também uma dificuldade em algumas comunidades, e é uma das coisas que, inclusive, nós estamos identificando aqui, que é talvez a própria dificuldade da comunidade de abraçar essas pessoas. É verdade, mas tem pessoas que decidem definitivamente: eu estou, mas eu não quero me envolver. Eu quero simplesmente assistir o culto de domingo, cumprir a minha obrigação, dizimar o meu dinheiro, mas eu não quero me comprometer
Sabe, talvez vocês conheçam, não a nível de igreja, mas essas pessoas que querem estar, mas não querem se comprometer. Que querem participar, mas que não querem, de fato, estar ali de corpo inteiro. Essas pessoas não se conectam com o restante do corpo de Cristo e até são resistentes no aprofundamento das relações. No final das contas, elas optam por uma postura mais individualista. E é forte, mas a verdade é que esse tipo de pessoa, ele se torna quase que um espectador, um consumidor de um culto de domingo. Ele simplesmente vem, como eu disse, consome, recebe uma palavra que enche, não é? A sua barriguinha espiritual, mas isso não faz com que ele tome uma decisão de se comprometer com o corpo de Cristo. E as justificativas, meu irmão, podem ser as mais diversas e podem ser legítimas, como a gente disse. Talvez pessoas assim, um dia já sofreram em um relacionamento. Pessoas que hoje são mais individualistas e têm dificuldade em se relacionar. Talvez foram afetadas, foram feridas na sua emoção. Talvez foram traídas por alguém que amava muito. E esse medo disso acontecer de novo é tão grande que eu vou me incluir, a gente às vezes tem dificuldade de se abrir para uma outra relação. Isso é talvez legítimo até certo ponto, não é? Diante de um trauma sofrido, a nossa relação, a nossa decisão, a nossa maneira de agir acaba sendo assim, a gente se fecha. E isso não é um julgamento, na verdade é uma constatação, tá? Eu não quero julgar, não é uma condenação, mas é simplesmente um fato. Essa realidade existe. Ela existe dentro da igreja, ela existe fora da igreja. Pessoas que simplesmente desistem de pessoas, da relação, do relacionamento, por algum motivo, por alguma justificativa, e escolhem, então, viver a sua fé, a sua particularidade. Decidem, então, pela solidão. Decidem, então, pelo isolamento. Não é? E nem é um isolamento forçado, como é o caso da pandemia. Pessoas assim, pessoas com certas tendências ou dificuldades, ou traumatizadas, ou seja lá por qual motivo, elas decidem, então, pela solidão. E eu acredito, e já ouvi alguns dizendo que a solidão é o mal desse século. A solidão, não mais a depressão, não mais a ansiedade, somente mais a solidão. O isolamento escolhido, se eu posso dizer, é o mal dessa nossa geração. E isso não toca só uma igreja local. Isso é um espírito desse tempo. Isso o sistema do mundo propõe isso para nós. Essa é uma realidade do nosso tempo. Mas a verdade, e eu preciso lembrar você disso. Talvez você se encaixe, talvez eu me encaixe em algumas instâncias, em alguns aspectos nisso. Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de nos abrir para um relacionamento, para uma profundidade de relação. Mas a verdade é que se nós olharmos para as Escrituras, se nós olharmos para a Palavra de Deus, se nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que é a verdade absoluta sobre nós, a gente vai ver que a gente não foi criado para essa realidade. Eu e você não fomos criados para o isolamento. Talvez nós estejamos vivendo um momento assim. Talvez nós tenhamos uma tendência ao isolamento, mas a verdade é que nós não fomos criados para essa realidade. Se a gente voltar lá para o comecinho, para a criação de todas as coisas, eu sei que você conhece, a gente vê claramente um Deus que é uma comunidade de amor. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Nós vemos esse Deus que é uma comunidade de amor, criando a humanidade, não é? Gênesis 1:26 vai dizer assim: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa...
façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E como eu disse, Deus é um Deus único, mas é um Deus diverso, é um Deus plural. É um único Deus que se expressa em 3 pessoas diferentes. Deus em si mesmo é uma comunidade. Então Deus, ao criar o homem, Ele decide imprimir essa identidade, essa realidade no homem. Então Ele faz Adão, humanidade. Deus cria a humanidade. Gênesis 2:18. Deus então cria Adão, e mais um pouquinho para frente, depois de Deus ter olhado para toda a criação e dito, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, Deus olha para o homem sozinho ali no jardim, e o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva sozinho. Gênesis 2:18 vai dizer, farei para ele alguém que o ajude e o complete, alguém que o corresponda. E Deus faz uma esposa para Adão. Então, se a gente olhar para a gênese da coisa, para o Gênesis, para a criação, para o começo de todas as coisas, a gente vai ver um Deus criando um ser coletivo. Um ser que expressa a sua identidade, que é conforme a sua semelhança. É um ser único, mas um ser diverso, não é? A partir de Adão, então, a humanidade começa. E essa é a realidade de Deus para a nossa vida. A gente pode ter, meus irmãos, todas as justificativas do mundo para a gente não desejar se conectar com alguém. Nós podemos ter, como eu disse, inclusive justificativas legítimas, inicialmente falando. Mas a verdade é que, originalmente, eu e você, todos nós que estamos aqui, fomos criados para o relacionamento. Essa é a verdade. Eu e você fomos criados para relação, para nos relacionar. E mais do que isso, não só para uma relação, mas para uma relação profunda uns com os outros. Para uma relação chamada comunhão. É isso. É isso. Mas então, a gente continua a história e um pouco mais para frente, depois de Deus ter criado a humanidade, ter imprimido no homem essa identidade coletiva, relacional, a gente vê a entrada do pecado na humanidade, não é? A gente vê que o homem decide desobedecer, o homem e a mulher comem do fruto. E o que acontece? A gente já falou isso algumas vezes aqui. O pecado entra na humanidade, não é? E o pecado é a raiz dessa dificuldade da gente se relacionar uns com os outros. O pecado é a raiz, é essa parede que é levantada, primeiro, entre o homem e Deus. O pecado entra na humanidade e ele afeta, primeiro, a relação do homem com Deus. Não é? A gente vê, então, o homem perdendo essa comunhão com o Senhor no jardim, esse relacionamento direto, profundo, transparente, porque era isso que Adão e Eva viviam no jardim, a ponto de andarem nus, não é? E não perceberem, imaginem. Era uma comunhão extremamente transparente, não existia nada entre Deus e a humanidade ali. Era uma comunhão plena, completa, sincera. Mas o pecado vem e levanta uma parede de separação entre Deus e o homem. O homem perde essa relação profunda com o Senhor. E por consequência de perder a relação com o Senhor, o que acontece? O pecado vem e também perde faz com que o homem perca a relação com o seu semelhante. Então, o pecado vem. E olha que coisa interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O homem, talvez você já. O homem perde a relação vertical com o Senhor. E o homem perde a relação horizontal um com o outro. É como se uma cruz ali fosse estabelecida, né? É como se um muro de separação ali fosse estabelecido.
não uma cruz, mas, enfim, essa direção vertical e horizontal. E onde a gente consegue ver essa perda, de fato, acontecendo lá no comecinho de todas as coisas, com Caim e Abel. Vocês se lembram? Caim e Abel ofertando ao Senhor, Abel trazendo os primeiros, a primícia, não é, dos seus animais ao Senhor. E a palavra vai dizer que Deus aceita tanto Abel quanto a sua oferta. E Caim trazendo uma porção ali da sua plantação, entregando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus rejeita Caim e Abel. E olha que coisa interessante, né? Eu pesquisando sobre isso, sobre esse texto, ouvi de um pastor e eu nunca tinha parado para pensar. Quando nós vemos Caim matando Abel, a nossa primeira impressão é que Caim estava com raiva de Abel, não é? Mas a verdade é que Caim estava com raiva de quem o rejeitou. Em primeiro lugar, Caim se revolta contra o próprio Deus. Caim, então, tomado pelo pecado, e com esse senso de rejeição, não é? Ele se evoca contra o Senhor, ele se desespera contra o Senhor. E esse pastor dizia assim: mas como Caim iria, de certa forma, revidar a Deus? Deus é o Senhor, Deus ainda não era Deus encarnado, não é? E por não conseguir se rebelar contra o Senhor, ou se expressar, ou colocar essa raiva para fora, Caim então encontra em Abel essa pessoa em quem ele poderia descontar essa raiva, e ele mata o seu irmão. Mas a verdade é que, primeiramente, o pecado em Caim fez com que ele sentisse essa raiva do próprio Deus. E depois essa raiva se expressa de forma horizontal para o seu irmão. E o que acontece, meu irmão, então, depois que esse pecado é manifesto ali? De certa forma, o pecado isola o ser humano. Se antes existia essa comunhão completa, plena, onde a humanidade, talvez fosse o sonho do Senhor, viver essa realidade plena, onde o ser humano pudesse viver essa realidade plena, mas o pecado entra e, de certa forma, muda isso. O pecado isola o ser humano, espalha, tribaliza, partidariza os seres humanos. Você já parou para pensar nisso? Que a partir daí, os povos começam a nascer, as pessoas começam a se dividir. Hoje nós vivemos essa realidade, não é? A respeito de partidos, grupos, etnias, enfim. O pecado vem, de certa forma, separa a humanidade, isola o homem. E não só isola o homem, mas ele também faz com que o homem se torne egoísta, egocentrado, individualista. Está aí a raiz, talvez, dessa nossa dificuldade de nos relacionar, de nos conectar um com o outro. Está ali. O pecado faz isso. O pecado gera essa realidade. E a gente vê a história acontecendo, e homens brigando com homens, e homens se degladiando com homens. Isso tudo por conta do pecado. Mas aí Deus então resolve esse problema, não é? Chega a hora, o tempo oportuno, e Jesus envia o seu filho. O seu filho perfeito é enviado para a terra. E esse problema da comunhão com Deus e com a humanidade e uns com os outros é resolvido. Se o pecado afeta a nossa relação vertical e a nossa relação horizontal, a cruz, olha, isso que eu quis dizer aquela hora, eu nunca tinha parado para pensar que, da mesma forma que o pecado destrói em formato de cruz, Jesus morre numa cruz e conserta isso, reestabelece a nossa relação vertical e reestabelece a possibilidade também da nossa relação horizontal uns com os outros. Tremendo, né? Tremenda essa ideia. E então Jesus vem e vive uma vida perfeita e morre e paga o preço para que essa restauração acontecesse. Essa restauração com o Senhor. E essa restauração no relacionamento uns com os outros.
Romanos 5, 10 e 11 vai dizer assim: porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos a reconciliação. Então Jesus vem e resolve o problema do pecado. Jesus vem e nos aproxima de Deus de novo. Jesus vem e dá para a gente a chance da reconciliação uns com os outros. Quando Jesus vem, é Deus restaurando a possibilidade da nossa identidade original. Mais uma vez, Jesus fazendo com que a imagem e a semelhança do nosso Deus voltasse para a humanidade. Essa é a obra de Jesus na cruz. Ele nos possibilita esse retorno à nossa identidade original, que é relacional. O problema foi resolvido, então. Agora todo mundo se ama. Agora todo mundo quer se relacionar com todo mundo. Agora todo mundo quer se relacionar profundamente uns com os outros. É verdade? Não, né? É óbvio, o problema foi resolvido, mas nós ainda habitamos num corpo carnal, ainda influenciado, se nós não tomarmos cuidado, por esse sistema que é governado por Satanás. E é um sistema que impõe e que propõe a individualidade, o individualismo. O problema foi resolvido sim na cruz, mas existe uma realidade que nós é que precisamos nos responsabilizar. E aí eu quero voltar lá para o texto, lá de cima, agora sim. Entendemos o processo de todas as coisas. Agora a gente volta lá para Efésios 2. Porque ele, olha só, entendendo tudo isso que a gente entendeu aqui, porque ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, que era a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Aqui, irmãos, esse texto, só para a gente entender, Paulo está falando com a igreja de Éfeso, uma igreja ali na Grécia, não é? Éfeso. Era uma igreja que era composta por gentios e era composta por judeus. Gentios convertidos e judeus convertidos. Esse é o pano de fundo. Paulo estava falando para uma comunidade extremamente diversa e extremamente desafiadora no que diz respeito à cultura, até à influência da religião. Enfim, imaginem. Um aglomerado de pessoas convertidas ao Evangelho, mas que vinham de contextos completamente diferentes, que eram extremamente diferentes. E não só diferentes, mas que eram, até certo ponto, inimigos, não é? Inimigos uns dos outros. Para os gentios, os judeus era um povo religioso, talvez que não se abria, preconceituoso. Para os judeus, os gentios também eram pervertidos, eram complexos, idólatras, porque adoravam a mais de um Deus. Enfim, eram pessoas que vinham desses contextos. E essa igreja é uma igreja que Paulo mesmo começou, não é? E ele então orienta esses irmãos que aquilo que podia os separar por meio da obra de Jesus na cruz, não pode mais. A barreira que existia, não só espiritual, mas também tocante à religião, à cultura, em Cristo Jesus não existe mais. É isso que ele está dizendo. Porque Ele é a nossa paz. Se antes eles eram inimigos uns dos outros e inimigos de Deus,
o próprio Cristo anunciou paz. Cristo, ele é a nossa paz. E de duas realidades completamente diferentes, é o que Paulo está falando. Ele fez um só povo. De dois povos diferentes, judeus e gentios, ele fez um só. Um só. Então, é isso que Paulo está falando. Hoje, pela obra de Jesus na cruz, judeus e gentios, aqueles que nasceram debaixo da lei e aqueles que antigamente serviam a deuses pagãos, hoje, Paulo está dizendo, vocês são família de Deus, não são mais estranhos uns para os outros, não são mais peregrinos, não são. Hoje vocês são considerados e são família de Deus, e sabe, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Irmãos, nós podemos, como eu disse, ter todas as justificativas do mundo para a gente escolher não pertencer. A gente tem todas as justificativas humanas do mundo para a gente não se envolver uns com os outros, para não nos aprofundar nas relações, mas a verdade é que diante do nosso Senhor, a gente não tem mais desculpa. O nosso temperamento não é mais desculpa para a gente não se relacionar. A família que eu vim, a minha dificuldade, ainda que seja uma coisa legítima, e que à medida do caminhar, a gente vai tratando essas dificuldades, mas essas dificuldades, inclusive de personalidade, talvez você seja mais introvertido, mais tímido, ou talvez você seja extremamente extrovertido e aberto, mas ainda assim raso, ainda assim superficial. Nenhuma dessas características nossas pode se tornar uma barreira para a gente não viver relacionamento uns com os outros. Nós não temos mais desculpa diante do nosso Deus. Nós não temos mais desculpa para a gente não se relacionar. A barreira que existia primeiro com o homem e o Senhor foi derrubada pela cruz. A barreira que me separava de você também foi destruída. Essa barreira que muitas vezes é um pano de fundo, são os nossos conceitos, as nossas crenças, as nossas maneiras de achar que as coisas têm que acontecer. Essas barreiras também em Cristo, pela cruz, hoje são destruídas. Nada pode nos separar do nosso Deus. E nada também, se nós decidirmos, pode nos separar uns dos outros, sabia? Nada. Não existe desculpa suficiente capaz de fazer isso ser definitivo na nossa vida. Não existe. É uma verdade. Então, quer dizer que depois da obra de Cristo na cruz, nós, humanos, como eu disse, naturalmente temos esse desejo? Não temos. Apesar de essa ser uma obra executada, uma garantia, uma realidade que nós podemos viver, a gente às vezes tem vontade de viver isso? Não, a gente não tem. Humanamente falando, a gente não consegue, e acho que a gente não quer também. Humanamente falando, é muito mais confortável, não é? Entrar, assistir o culto, voltar para nossa casa. Humanamente falando, é muito fácil a gente entrar, dizimar, achar que faz parte da comunidade, mas a gente não se conhece. Mas a gente é estranho um para o outro ainda, sabe? É muito mais confortável a gente, às vezes, até fingir alguma coisa. É muito mais confortável. Para mim é mais confortável, irmãos, eu estou falando de mim. É muito mais confortável a gente ouvir uma palavra, ouvir um louvor e a gente voltar para a nossa casa. E a gente, de fato, não se comprometer, não estar envolvido, não querer conhecer um ao outro. É muito mais fácil. Art Katz, que é autor de um livro chamado Verdadeira Comunhão, que inclusive é um livro extremamente pontual para esse tempo. Ele diz assim que o individualismo dentro das nossas igrejas é um dos maiores inimigos da comunhão genuína.
O individualismo dentro das nossas igrejas é o maior inimigo para a gente viver essa realidade que já foi conquistada para nós. É possível que a gente seja essa pessoa que está sentada do lado do nosso irmão e a gente assistiu o culto junto e a gente vai embora. É possível. Mas então, se Jesus completou a obra de uma vez por todas, mas mesmo assim, humanamente falando, nós não conseguimos viver essa realidade, como que a gente consegue então? Parece que ficou confuso. Como que a gente vence essa nossa tendência humana ainda ao individualismo, à solidão, a não querer o envolvimento, a não querer amizades profundas, ou a gente não quer, ou simplesmente a gente pinga na vida do irmão, assim, né? Até aqui eu vou, mas ali eu não consigo, eu não quero. Como que a gente vive? Então, como que a gente resolve essa realidade? É entendendo o convite de Jesus para a gente se identificar com Ele na sua morte. Assim a gente consegue viver uma comunhão verdadeira, morrendo. Morrendo. E morrendo para nós mesmos. E é fácil? Não. Dói. Dói. Toca esses lugares sensíveis da nossa vida? Toca. Dá medo? Dá. É fácil? Não é fácil. Mas como a gente vive essa realidade ideal ou original de Deus para nós? É morrendo, irmãos. É morrendo com Cristo. É nos identificando, como Paulo diz, nos identificando com os sofrimentos dele. Esse mesmo autor que eu disse acima, ele também diz assim no seu livro que a igreja não é um ajuntamento de pessoas boas, mas é sim um ajuntamento de pessoas crucificadas. Como então eu vivo essa relação profunda com meu irmão? Como? É me abrindo para isso. É morrendo, talvez, para as minhas próprias dificuldades. Eu sofro com uma tendência ao isolamento. Os que caminham mais perto de mim sabem. Eu sou mais introvertida, eu sou mais calada, eu sou assim. Eu não sou a pessoa do povo, não sou. E esse caminho que o Senhor está me convidando para percorrer tem sido extremamente desafiador para mim. É um caminho de morte. Porque eu estou entendendo que as minhas justificativas não são mais suficientes, sabe? Isso não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa extrovertida, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Pessoas que são introvertidas. O Senhor mesmo criou a gente desse jeito. Mas existe uma decisão no nosso coração que a gente precisa tomar para dar passos nessa direção que o Senhor está nos chamando como comunidade. E isso envolve a morte. Talvez morte de algumas crenças que algumas situações traumáticas criaram na gente. Talvez a gente precisa render coisas ao Senhor que a gente nem imagina, não é? Talvez alguns conceitos que os nossos pais nos ensinaram. Não confia em ninguém. Talvez. Não se envolve demais porque você vai se machucar. E pode ser que a gente se machuque mesmo, pode ser que a gente se frustre mesmo, pode ser que a gente se esbarre mesmo um no outro. Mas é aí que a graça de Deus tem a oportunidade de nos alcançar. Não é? É aí que a gente cresce, é aí que a gente amadurece, essa é uma realidade. A igreja do Senhor não é feita de pessoas perfeitas. A gente não está chamando, Cristo não nos chama para uma realidade assim, onde a gente não vai ser incomodado. Pelo contrário. Cristo nos chama talvez para uma realidade onde constantemente a gente está sendo trazido para fora, a gente está em situações desconfortáveis, mas Ele está nos ensinando nesses processos.
Ele está nos ensinando, mas talvez a gente precise fazer morrer algumas coisas que agora mesmo estão falando com a gente na nossa cabeça. Talvez a gente não esteja concordando completamente, e tudo bem. E tudo bem. Mas foi para essa realidade que o Senhor nos criou. Foi para isso, como a gente viu. A verdadeira comunhão só é possível onde há disposição de morrer para si mesmo. A cruz deve estar no centro de toda relação. É só por meio dele que a gente consegue. Humanamente falando, a gente não consegue. Pessoas que não vivem mais para si mesmas, que não buscam os seus próprios interesses, como diz a palavra, essas conseguem se relacionar assim, desse jeito que o Senhor Jesus propõe para a gente. Do contrário, meu irmão, a gente não consegue. É uma briga de egos, é uma briga de opiniões, vai ser uma briga de o jeito que eu cresci aprendendo com o jeito que você cresceu aprendendo. Ou a minha interpretação e a sua interpretação. Se nós não entendemos que um convite de Jesus é para a gente tomar nossa cruz e segui-lo, a gente não vive o evangelho de verdade. A gente não vive, a gente finge que vive. A gente finge que vive. Então eu acredito que o Senhor está limpando os nossos óculos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E fazer parte de uma comunidade não é servir na comunidade, tá bom? Não é sobre isso também. Ter comunhão não passa só por esse lugar do serviço. Fala de uma relação profunda, fala de amor verdadeiro, fala inclusive de perdão mútuo. Fala da gente se expor nesse lugar onde a gente pode ouvir, pode ser ouvido e pode não concordar, mas mesmo assim a gente se ama e a gente continua caminhando junto. Não é? Chega uma hora na nossa caminhada com Jesus em que a gente vai precisar ser sincero, a gente vai precisar ser verdadeiro. Mas para isso também a gente vai precisar se entregar, morrer. Jesus restaura em nós, então, a possibilidade da gente viver essa realidade, mas a gente só consegue se a gente se assemelhar a Ele na sua morte. E é por meio de Cristo que a gente consegue se relacionar e ter comunhão profunda uns com os outros. E o texto lá continua, e eu quero dar uma ênfase, eu estou terminando já. Versículo 19, diz assim... Assim, Efésios 2,19, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Aqui, quando Paulo está falando sobre pedra angular, eu fui procurar um pouco sobre isso, e pedra angular não é só a pedra que está embaixo da construção. Raquel, você pode pôr, por favor? Vamos ver se vai dar para ver. Está um pouquinho esticado, mas, ó, tá vendo aquela pedra no centro ali, branquinha? Isso é uma pedra angular. Essa pedra, nesse tipo de construção arqueada, que era muito comum na época de Paulo, Paulo está usando o exemplo de algo que ele estava vivendo ali, quando ele diz que Cristo, dentro desse contexto, que Cristo é a pedra angular, ali, ó. Nesse tipo de construção, não tem como colocar pedra embaixo, né, nesse tipo de construção arqueada. Então, essa pedra branca, ela é cortada em um ângulo exato para que o restante das outras pedras, olha só, elas fiquem unidas, elas permaneçam. Eu achei impressionante, é um ângulo exato assim. Então, ó, podem ver, não tem nada sustentando embaixo. Mas a pedra angular é esse tipo de construção que Paulo está se referindo. E ele fala, vocês estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos.
E sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados junto com os outros para serem morada para Deus. O que Paulo está falando é, a gente não consegue se não for por Ele. As pedras que somos nós, que ele está dizendo, nós não conseguimos permanecer nessa construção que Deus está querendo fazer, que é a sua igreja, que é o corpo de Cristo, se não for por meio dele, literalmente. Nós não conseguimos nos relacionar nesse padrão se Cristo não estiver entre nós. Se o nosso olhar para o nosso irmão não for olhar de Cristo, a gente não consegue. Se as nossas mãos, a nossa compreensão, a nossa misericórdia não for a do próprio Cristo, nós não conseguimos nos relacionar. Nós não conseguimos viver em comunhão. E é por isso que Paulo está dizendo isso para os irmãos de Efésios, e eu acredito que é algo que o Senhor está falando com a gente. Existe uma realidade disponível para nós. Graças a Deus que resolveu o pecado, o problema do pecado que nos separava, que derrubou o muro de inimizade, como Paulo falou, entre nós e Deus, entre nós e os nossos irmãos. Essa realidade está disponível, mas ela só pode ser vivida por meio do Evangelho de Jesus, por meio de Cristo Jesus. Humanamente falando, no esforço do nosso braço, nós não conseguimos. Não conseguimos. Então, meus irmãos, essa manhã fica o convite para a gente. Nós, de fato, queremos ser essa comunidade que Jesus iniciou lá com a vinda do Espírito Santo, onde a palavra fala que eles perseveravam nessa realidade. Perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam na prática da comunhão, que é essa relação profunda, mas guiada, intermediada pelo Espírito. Nós queremos, de fato, queremos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para essa realidade que eu creio que o Senhor está nos impulsionando nesse tempo. Queremos viver essa realidade. Eu acredito que Ele deseja isso para nós, mas nós queremos porque passa por esse lugar de morte. Passa por esse lugar de morte. Quero terminar lendo de novo essa frase. A verdadeira comunhão só é possível onde há disposição de morrer para si mesmo. A cruz deve ser e deve estar no centro das nossas relações. A igreja não é um ajuntamento de boas pessoas, mas é um ajuntamento de pessoas crucificadas. Oh, Deus! Existe um convite do Senhor para nós nessa manhã, e eu sei que talvez não seja algo rápido, talvez para sair do lugar que a gente esteja, talvez de solidão, que inclusive não é bom, eu sei que não é bom. Não é bom estar isolado, por mais que a gente ache que é. Não é bom, nós estamos fora do propósito de Deus quando decidimos entrar nesses lugares onde nós não permitimos que ninguém nos acesse. Pode até parecer, eu estou no controle, mas na realidade, meu irmão, é um lugar de morte, e não esse tipo de morte que Jesus está nos propondo. É um lugar de morte da nossa identidade original. Talvez alguns de nós estejamos nesse lugar, desapontados com a igreja, desapontados com essa realidade, desapontados uns com os outros. Talvez nós estejamos nesse ambiente aí, quando a gente sai desse lugar, a gente está na nossa casa, a gente não encontra propósito, sentido, a gente está desconectado do corpo, a gente não tem quem recorrer, a gente acha que não tem a quem recorrer nos momentos de dificuldade. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você lute com dificuldades reais, porque talvez te feriram, talvez pisaram na bola com você, talvez o seu contexto, o seu passado está encharcado de marcas profundas aí. Talvez. Mas eu acredito com todo o meu coração que o Senhor deseja nos tirar desses lugares. Deseja tirar a gente desses lugares de isolamento, de solidão.
deseja derrubar de uma vez por todas esses muros que nós mesmos levantamos, essas fortalezas criadas, não é? De proteção, que ao invés de nos proteger das pessoas, nos distanciam do propósito de Deus para a nossa vida. Eu acredito que o Senhor deseja fazer isso com a gente. Adoração em vida, eu desejo de todo o meu coração que a gente alcance esse lugar no Senhor. Vai exigir de todos nós, de nós pastores, dos líderes dessa casa, dos líderes de casa, das mulheres, dos homens, vai exigir de todos nós um estilo de vida de morte. Eu não falo aqui como alguém que faz, que vive completamente essa realidade. Quero estar muito humilde aqui nessa manhã falando com vocês sobre esse assunto, porque é algo que me toca, é algo que mexe com lugares sensíveis da minha vida também. Não é fácil, não é fácil, mas eu acredito que o Espírito quer nos conduzir para esse lugar. Essa manhã é uma oportunidade para, mais do que a gente resolver conflito com as pessoas, a gente se abrir para o Senhor. Primeiro, acessar os nossos corações. Acessar os nossos corações. Tirar a gente dessas fortalezas que a gente criou, que a gente construiu de proteção. Talvez a gente precise ser muito sincero com o Senhor nessa manhã, mais uma vez. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por nós, todos nós. E quero convidar você a orar comigo nesse sentido, porque eu não quero que a gente saia de julho achando que comunhão é simplesmente a gente marcar mais eventos juntos, é simplesmente a gente comer junto, aí as coisas melhoram. Não, não é superficial desse jeito. Não é. De fato, as nossas estruturas básicas ali, elas precisam ser mexidas. Mas a gente precisa permitir que o Senhor faça isso, não é? Então eu quero orar com você. Se você puder se colocar de pé no seu lugar, a gente puder apagar as luzes um pouquinho. Só o Senhor conhece como está o nosso coração nessa manhã. Só o Senhor conhece talvez as nossas frustrações, medos, esse senso de autoproteção, como eu disse. Só o Senhor sabe os nossos porquês, as nossas justificativas humanamente legítimas para não nos conectar de verdade uns com os outros. Mas eu creio, meus irmãos, que Ele quer nos tirar desses lugares, que Ele deseja nos levar em direção ao nosso irmão, nos levar em direção a essa realidade. Então eu peço, feche os seus olhos. Se você deseja isso, se você deseja, é um convite duro, com certeza, mas nunca foi fácil mesmo. Nunca foi simples mesmo. O convite de Jesus nunca foi, e nunca teve a ver com os nossos próprios prazeres, com o nosso conforto pessoal. Não. O convite de Jesus é um convite, sim, para entrega, não é? Para entrega. Então eu quero te convidar, meu irmão, se você tem dificuldade nessa área, se você já foi ferido alguma vez por alguém e isso está te bloqueando hoje de se envolver com os irmãos dessa casa que você está plantado hoje. Fala isso para o Senhor, ainda que baixinho, ainda que no seu coração. Entrega para Ele essas reservas que você tem aí. Entrega. Nós não somos mais estranhos. Nós não somos mais estranhos. Hoje o muro de separação, de inimizade que estava entre nós foi derrubado de uma vez por todas. Nós não somos mais estranhos. Oh Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa realidade. Te agradecer por essa realidade. Pelo teu sangue ali na cruz que de uma vez por todas derrubou esse muro de inimizade que havia entre nós e o Senhor. Hoje, em Jesus, em Cristo, nós temos essa relação, ó Deus, restaurada.
Hoje nós podemos ter acesso a esse lugar de comunhão contigo, onde o Senhor fala, onde nós podemos ouvir, onde podemos nos entregar. Obrigada por essa restauração vertical que o Senhor fez. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o véu foi rasgado, um caminho foi aberto e hoje nós temos acesso ao Senhor. Mas obrigada também porque o muro de separação que havia entre nós, que havia entre a humanidade, que foi levantada pelo pecado na cruz também, foi definitivamente destruído. Hoje nós podemos ter a relação uns com os outros restaurada por meio do Senhor, tendo o Senhor como essa pedra angular que intermedia as nossas relações. Eu quero te agradecer por essa realidade, Deus. Obrigada porque nós não precisamos mais ficar sozinhos. Não precisamos mais nos entregar à solidão da nossa alma, do nosso espírito. Obrigada porque o Senhor introduziu e fez, como diz a tua palavra, de todos os povos uma nova humanidade. O Senhor fez de novo um povo que pode se relacionar, que pode de novo viver a realidade original. Oh, Senhor, essa é uma realidade que o Senhor introduziu para nós. Nós te agradecemos por isso. Mas te pedimos nessa manhã, essa é a sua hora, meu irmão. Se você tem algo para falar com o Senhor, abrir o seu coração, esse é o momento. Mas nós queremos te pedir, de todo o nosso coração, que o Senhor nos ensine a como viver essa realidade. Eu quero orar, Senhor, por irmãos aqui nessa manhã, que talvez estejam nesse lugar ainda, Senhor, de isolamento, de solidão, de afastamento, porque um dia foram visitados, tocados em lugares que não deveriam. Ó Deus, por experiências desafiadoras que passaram nos relacionamentos, eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa manhã. Isso só o Senhor pode fazer. Nos curar de feridas talvez antigas, ó Deus, que nos prendem em nós mesmos, nos curar, ó Deus, desses medos que nos fazem ficar sozinhos, Deus. Isso só o Teu Espírito pode fazer. Nessa manhã visita corações, ó Senhor, feridos nessa manhã. Visita, Senhor, lugares machucados da nossa alma. Visita, Espírito Santo. Visita essas memórias que vira e mexe tendem a voltar e nos escravizam de viver essa realidade que o Senhor conquistou para nós. Faz o que só o Senhor pode fazer. Derruba as barreiras do nosso coração duro, resistente. Sara as feridas do nosso coração. Leva embora as nossas justificativas. Ó Senhor, e nos ensina a como viver essa realidade. Nos ajuda a tomar a nossa cruz. Nos ensina, Deus, nos ensina a tomar a nossa cruz diariamente, nas pequenas coisas, e a te seguir, Cristo, a te seguir, a seguir os teus passos. Passos esses de alguém que se entregou completamente, que enquanto morria naquela cruz, ó Deus, que enquanto era chicoteado, que enquanto sofria o peso do nosso pecado, liberava graça e perdão e reconciliação e pagava a nossa dívida definitivamente. Nos ensina, Senhor, nos ensina, nos ensina.
Eu oro, Senhor, por essa comunidade, oro por esses irmãos, oro por nós, para que o Senhor nos ensine a como viver essa realidade. O Teu Espírito só pode fazer isso em nós. O Teu Espírito só pode fazer isso em nós. Nós não somos mais estranhos. Nós não somos mais estranhos. Nós não somos. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a procurar ajuda se nós precisamos. Coloca pessoas no nosso caminho nessa semana. Coloca pessoas no nosso caminho, ou talvez nos ajude a tomar uma decisão nessa semana. Nos ajuda, nós te pedimos, Pai. Realiza essa obra em nós. Realiza essa obra nessa comunidade, Senhor. Realiza essa obra, Senhor, em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Cristo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, olha para trás aí, ou para o seu lado. Olha para um irmão que talvez você não conheça bem, ou você conhece. Fala para ele assim: nós não somos estranhos mais. Nós não somos estranhos mais. Hoje todos nós somos parte da família de Deus. Nós não somos estranhos mais. Nós não somos estranhos mais. Nós não somos mais assim. Amém. 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 Feche os seus olhos mais um pouquinho aí. Agradece ao Senhor. Deus, obrigada, porque só o Senhor pode fazer isso. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com um discurso, não é um ensinamento teórico. Então nos ajuda nessa semana, nós te pedimos. Abre os nossos olhos para ver. Mobiliza o nosso coração, sensibiliza o nosso coração, Senhor. E nos faz sair desses lugares, Deus, de isolamento. Nos faz sair desses lugares e abraçar essa realidade, em nome de Jesus.